Deus os abençoe. Vamos de pé ler a Bíblia. São Mateus 25, do verso 1 ao verso 13. Vamos falar mais um pouco sobre esta parábola, as 10 virgens. Jesus comenta sobre ela aqui em São Mateus. Eu gostaria que vocês me ajudassem com toda a sua atenção para este estudo nesta manhã. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Todas elas tinham lâmpadas. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por isso eram loucas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Por isso eram sábias. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Cansaço vem à tarde, final da caminhada, todas cansadas do caminho, adormeceram. Só que 5 adormeceu com azeite na lamparina, 5 adormeceu sem o azeite. Cansado? Você está cansada? Você está cansado do caminho? Tem razão, porque a jornada tem sido longa. Porém, vais adormecer com azeite? Vai dar sono para suas pálpebras com o azeite? Ou vais dar sono para suas pálpebras sem o azeite? 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós. Vai lá, onde você está comprando, vai lá ver se eles têm. E tendo elas ido comprá-lo, veja, eles não têm azeite para te vender. Eles têm filosofias, eles têm teologia, mas azeite não tem. 10. Tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. E agora, hein? E agora? E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, com as portas fechadas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Deus, é por isto que estamos aqui, em busca do azeite. Cada culto, Pai, estamos armazenando mais azeite para as nossas lamparinas. Ajude-nos a sermos prudentes, não loucos, descuidados, levados ao curso da correria da vida e esquecer do principal. Não nos deixe esquecer-nos do principal. O principal não é dinheiro, não são coisas naturais, materiais. O principal é o azeite, é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas.
Pai, rogamos, não nos deixe esquecer-nos o principal. Humildemente ao pé da cruz te pedimos, fala conosco. Em nome de Jesus, amém, amém. Podeis assentar. Vamos discorrer um pouquinho nesta escola. Nosso abraço aí aos irmãos aí da grande Curitiba, não é? O pastor Manassés, sua igreja, São José dos Pinhais, Colombo. Abraço a vocês aí, Paraná. Deve estar frio aí, não é? Aqui tem um pouquinho de frio, mas aí deve estar mais. Também vocês aí em Confresa, no Mato Grosso, pastor Eracides. Vamos discorrer sobre este assunto tão importante. Todos os assuntos da Bíblia são importantes, porém este assunto das 10 virgens, ele é super importante para nós estarmos familiarizados com ele. E não só familiarizados, identificados. Qual dos dois grupos eu me identifico? Eu devo perguntar para mim, você para você. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, que é o pilar de fogo, é a coluna de fogo que vinha todas as noites no quarto onde o profeta estava e trazia para ele isto é isto da Bíblia. Todos os 10 cultos sobre os selos, o anjo veio e trouxe para ele. Portanto, aqui, Perguntas e Respostas sobre os selos, parágrafo 42, foi dirigida a ele uma pergunta. Irmão Branham, as 5 virgens sábias de Mateus 25 são acompanhantes da noiva ou são a noiva? Está vendo? O profeta disse, está vendo? O povo quer saber. Aí ele responde, houve 10 virgens. Você sabe que saíram, veja, e isto aqui é somente um símbolo. Essa parábola das 10 virgens é simplesmente um símbolo, ou uma parábola. Veja que vou lhes contar. Veja, havia 10 delas, naturalmente havia mais de 10, milhares, não é? Esse foi apenas o número estipulado, 10. Mas então as virgens sábias tinham azeite em suas lâmpadas, as imprudentes não tinham azeite em suas lâmpadas. Melhor dizendo que saíram somente 5, veja, somente 5 pessoas. Não foi só 5, não, isto foi símbolos. É só um símbolo das virgens. Veja, as virgens que saíram com azeite em suas lâmpadas, elas são parte desta noiva, e conforme meu entendimento. E então note agora que elas eram as virgens da última vigília. Jesus está falando aqui das virgens da última vigília. Foram estas que viram o esposo chegar. Nós vamos continuar o estudo, você vai notando, quero abreviar para você já ir captando, que em cada era, desde Adão, a queda de Adão, até hoje, em cada era, em cada tempo, houve 10 virgens, ou seja, 2 grupos de prudentes e de loucas. Em todo o tempo de Lutero, houve 10 virgens. 10, esse número 10 é um símbolo, porque não é só 10, é milhares. Em Apocalipse 5, o João viu lá, sentado no trono, milhares de milhares. Aqueles que estão lá em Apocalipse 5, no trono para julgar, trata-se do grupo das virgens prudentes. Então não são só 5. Mas Jesus pegou 10, 5 de um lado, 5 do outro, simplesmente para figurar. Mas o que eu quero que vocês já vão gravando é que em todas as eras, em toda a história da humanidade, houve 10 virgens. Isto quer dizer, houve 2 grupos das prudentes que tinham o azeite da era. A mensagem de Lutero era o azeite da era. A mensagem de Wesley era o azeite da era.
A mensagem dos pentecostais era o azeite da era. A mensagem de William Branham é o azeite da era. Desde o Velho Testamento, houve 2 grupos, 10 virgens. Então note agora que elas eram virgens da última vigília, esta aqui de Mateus 25, porque são estas que verão o noivo chegar. Oh, amados, isso deve nos colocar regozijo em nossos corações. Pela misericórdia, pela graça de Deus, você, abaixa meu retorno um pouquinho, irmão. Você, nós poderíamos ter nascido na primeira era, na segunda era, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Estaríamos dormindo hoje no pó, na sepultura. E não teríamos esta grande graça de não ter que morrer. Ou seja, de sermos transformados. Porém, Deus predestinou você, para sermos o povo da hora 1/10. Sermos o povo que não provaremos da morte. Sermos este povo da parábola das 10 virgens, 5 prudentes, que viram o esposo chegar. Irmão, abaixa meu retorno, irmão, um pouquinho. Irmão, isto é maravilhoso. Agora vamos aqui. Então note agora que elas eram virgens da última vigília. Considerando as vigílias, tinha havido 7 vigílias, 7 eras. E na 7ª vigília, à meia-noite, ao que vamos chegar agora, veja. Agora nesta vigília da meia-noite, estas virgens despertaram e prepararam suas lâmpadas e entraram enquanto as virgens adormecidas ficaram. Você não está notando, irmãos amados? Porque Jesus foi muito claro. Ele diz assim: ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, a segunda vinda de Jesus. Mas ele diz: somente o Pai sabe. O Pai, quem é o Pai que Jesus estava referindo? É o Espírito Santo. Eu lhe pergunto, será que o Pai, que é o Espírito Santo, morando em mim, morando em você, não nos faria saber o momento da hora da vinda do esposo? E será que Ele não está desenvolvendo em nós esse despertamento agora? Você está sentindo o seu coração desejoso de ser mais crente? Eu digo com experiência própria, eu nunca desejei tanto na minha vida ser mais crente do que eu estou desejando agora. Eu creio que estou falando para um grupo de virgem prudente. Eu creio que você também está tendo esta experiência grandiosa de nunca desejar tanto como deseja agora ser mais crente. O que é isso? É o Pai que sabe a data, sabe o dia, sabe a hora, e Ele está promovendo em nós esse despertar. À meia-noite houve um despertar. E esse despertar não é um sininho, tem sino aqui, não é um sininho mecânico que alguém vai tocar. Esse despertar é a campainha do Espírito Santo apitar dentro de nossa alma. Pip, a campainha do Espírito Santo apertar, desenvolver o som da vinda do esposo. Você não está sentindo essa campainha do Espírito Santo despertar esse interesse pelo verificar o seu azeite? Está sim, gente, está sim. Eu tenho recebido pessoas no meu escritório com lágrimas dizendo: pastor, eu preciso consertar minha vida com Deus, eu preciso me acertar com Deus. Nós não estamos recebendo mais muitos em número problemas físicos, estamos recebendo agora pessoas com problemas espirituais,
desejando se acertar com Deus, isto não é nada mais, nada menos do que o despertar. Há um povo na terra que está se despertando. E isto é um bom sinal. Veja, temos, e assim por diante. Agora isto foi só um símbolo, 10, 5 de cada lado, parte delas, e todas que despertaram nesta última era aqui, a sétima vigília, não é? Que é a sétima era a qual estamos. Se só houve só 5 que acordaram naquele tempo, é a pergunta, só houve 5 que foram trasladadas, entraram com o noivo e assim por diante. Agora, se elas próprias, isto não significa que haverá somente 5, porque elas estavam dormindo no decorrer de todas as eras, como estudamos esta semana. Em cada era havia 10 virgens. Estas virgens são compostas de milhares e milhares de pessoas que dormiram durante as eras. Mas volto a repetir, em cada era havia virgem nécia e havia virgem prudente. Em cada era. Nós estamos na última era. E eu creio, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo sangue de Deus, que nós fazemos parte das virgens prudentes. Que prudência, irmã, é a senhora levantar cedo no domingo e vir para a igreja. Você tinha todo o direito de estar dormindo, porque domingo é o único dia do seu descanso do trabalho. Você poderia estar com a família, fazendo algum lazer da vida material humana, mas você deixou os lazeres para vir à casa de Deus. Isto não é meramente uma coisa qualquer. Vocês saem de todo canto de Brasília. Há pessoas que vêm aqui de 70 quilômetros, lá de Planaltina e outros cantos de Brasília, para vir aqui. O que é que te atrai aqui? O que é que te atrai aqui? Não é outra coisa senão esta: o azeite. Eu vim cá buscar uma porção maior de azeite. Eu estou buscando azeite. As virgens prudentes não perdem tempo, dia, noite, noite, dia, elas estão buscando azeite. Na Bíblia, nos estudos da Bíblia, nas mensagens, nos estudos da mensagem, nos bons cânticos, nas orações, você está armazenando azeite para a sua lâmpada não estar apagada. Isto é característica de virgem prudente. Em todas as eras havia virgem prudente, havia virgem nécia. Aí o profeta disse: se você vivesse nos dias de Moisés, qual dos grupos você estaria? No grupo de Josué e Calebe, que representa as virgens prudentes, ou no grupo de Datã, Abirão e Coré, que representa as virgens nécias? Se você vivesse nos dias de Noé, em qual grupo você estaria? E assim vem vindo, vem vindo. Você vivesse nos dias de Abraão, você estaria do lado de Abraão ou do lado de Ló, virgem nécia? E assim você vai descobrindo sua genealogia, vai descobrindo sua identidade. De repente você diz, você olha para Abraão, você diz: aquele sou eu. Você olha para Jacó e diz: aquele sou eu, interessado pela primogenitura. Você olha para Paulo, você diz: esse camaradinha é eu.
Você vai te encontrando, você vai te achando, te descobrindo dentro dos personagens que compuseram este grupo de virgem prudente. Ah, isto é maravilhoso, irmão. Nos dias de Paulo, o anjo da igreja de Éfeso, Paulo, fundando esta igreja de Éfeso, sendo o mensageiro dela. Lembre-se, Paulo, fundando a igreja em Éfeso, tornou-se o mensageiro desta era da igreja de Éfeso. E o espírito que estava na terra naquele tempo era o espírito de leão, o leão da tribo de Judá, o qual é Cristo. Cristo, a palavra. Paulo, com a palavra daquela era, milhares adormeceram, morreram naquela era, está certo? Porém morreram com azeite em suas lamparinas. Irmão, se você tiver que morrer, não morra sem Cristo, não. Não morra sem o Espírito Santo, não. É cruel demais você morrer sem Cristo. Você não levantará na primeira ressurreição. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a seguir, diz que só levantará na primeira ressurreição quem dormiu em Cristo. Quem dorme em Cristo quer dizer, dorme com a lamparina cheia do azeite. Este é o único documento registrado nos cartórios do céu que nos dá direito à primeira ressurreição. É dormirmos em Cristo. Sem isso, nós não temos nenhuma documentação que nos garanta estar na primeira ressurreição. Não temos. Então veio a próxima era, depois de Paulo, o tempo que a igreja se acomodou. Na Idade Média, o espírito do boi saiu, trabalho, labuta, sacrifício e dar a vida. Milhares de milhares adormeceram sobre martírio e tudo mais. Eles estão esperando, veja, martírio. Virgem prudente, não temeram morrer no martírio de Roma. Eles encararam martírio. Virgem prudente, o tempo não permite, mas nós iríamos abrir um leque aqui, você ia entender. Mateus 25, diz lá, daquele grupo que fazia as obras sem sentir. Jesus dando a eles galardão por eles terem desenvolvido boas obras aqui na terra, sem saber que havia feito boas obras. Eu quero lhes dizer uma coisa, amados: virgem prudente pratica boas obras, não por legalismo, não pela força, não pela violência. É natural de virgem prudente produzir boas obras. É natural de virgem prudente amar. É natural de virgem prudente perdoar. Isto faz parte da sua gene, da sua natureza. Porém, lá no mesmo grupo, é aqui, ó, capítulo 25, verso 34 a seguir. Vamos ler rapidinho? Abra sua Bíblia aí, capítulo 25 de São Mateus, verso 34 a seguir. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. São obras, são qualidade de eleito. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, será um susto, será uma surpresa. Você pratica boas obras não é por
por conveniência, não é por obrigação. Já viu ovelha produzir lã por obrigação? Eu tenho que produzir lã, porque senão meu senhor, meu dono vai me matar, se eu não produzir lã. Assim é o cristão, ele não produz boas obras, senão Deus vai me mandar para o inferno. Não é assim. Nós não somos crentes de medo de ir para o inferno. Nós somos crentes em Deus, porque nascemos assim. Simplesmente isso. Nascemos assim. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Assim como Abel não era culpado de nascer Abel, Caim não era culpado de nascer Caim. As virgens prudentes não são culpadas de produzir boas obras, as virgens nécias também não são culpadas de não poder ter o azeite. É questão de eleição, é questão de predestinação, é questão de escolha. Porém, você teve a boa escolha. Veja lá. Então, 37, então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, isto me assusta. Quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondeu o rei, lhes dirá: você não viu, você não sabe, você não lembra? Que há pessoas que fazem boas obras e anotam tudo na agenda. Tudo na agenda. Isso é crente carnal. Faz as coisas por conveniência. Eu dei isso para ele, dei isso para ela, dei aquilo. Não, gente, nós não fazemos coisa por toma lá, dá cá. Nós fazemos porque amamos ser cristão. E Jesus nos ensina a fazer o bem sem olhar a quem. Quando te vimos? Aí o rei vem e disse, respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando você faz a uma pessoa de coração, seja ele crente ou descrente, seja ele mundano ou não, seja ele um vil ou uma vil, não importa quem seja essa pessoa, você faz de coração. Você dirige a ele uma palavra de coração. Você dirige a ele, a ela, uma oração de coração, de amor. E isso é dar um copo de água para alguém. Você acha que quando Jesus virou para Maria Madalena, aquela pobre daquela meretriz, e deu aquele copo de água para ela, ele não estava ajudando-a? Se ele fosse um legalista, como eram aqueles que o acusavam, Anás, Caifás, os sacerdotes, ele dizia: não posso fazer o bem para esta mulher, ela é uma prostituta, profissionalizada. Mas Jesus era dom dele produzir o bem. É dom do cristão produzir boas obras. E nisso ele salvou a Maria Madalena. E nisso ele salvou a Raabe. E nisso ele salvou o ladrão da direita. Pois é dom dele produzir boas obras, sem estar dizendo esse sim, esse não, esse sim, esse não. Para começar, está escrito na Bíblia em São João 3,16, que quando ele subiu ao Calvário, ele morreu por todos, gregos, troianos, bons, ruins, maus, incrédulos, perversos, bandidos, prostitutas, ele morreu para todos. E por quê? Porque isto é qualidade de virgem prudente, salvar a todos. Agora aceite quem tiver semente. Quem não estiver semente não vai aceitar essas obras do bem. Mas que é qualidade de eleito produzir o bem, é qualidade de eleito. Quem tem reciprocidade, o mesmo Espírito, vai entender a ação e vai agarrar a ação.
Mas quem não tem a reciprocidade, ou seja, a mesma gene, o mesmo espírito, não vai entender a ação que é para ele, que é para ela, e não vai agarrar, não vai valorizar, vai morrer perdido. Porém ele passou por aqui. Há 2000 anos ele passou por aqui. Há 1900 anos ele passou por aqui através da igreja primitiva. Passou por aqui através da igreja hebreia. Passou por aqui agora através da igreja gentia nas 7 eras da igreja. E agora por último, ele continua passando por aqui através de você, produzindo boas obras. É natural de virgem prudente produzir boas obras. Perdoar, amar, em compreender, sim, compreender aqueles que não lhe compreendem. Isso é grandeza, isso é qualidade de virgem prudente. Compreender não só aqueles que lhe compreendem, não, isso não tem grandeza nenhuma, você compreender somente aqueles que lhe compreendem. Grandeza é você saber compreender aqueles que não lhe compreendem e dizer: eu quero te ajudar. Assim fez nosso irmão mais velho, virgem prudente, Senhor Jesus Cristo. Ele compreendia, mesmo os que não lhe compreendiam, e dizia: mas porém, todavia, você merece uma mão estendida. Sim, você lembra lá de João 3, quando Nicodemos, aquele grande sacerdote das sinagogas, chegou para ele de noite, e não é porque ele era da igreja dos saduceus, dos fariseus, da denominação que Jesus não saiu dela, que Jesus não estendeu a mão. Não, mesmo sendo ele um fariseu, Jesus disse: você veio a mim, eu não posso deixar você voltar vazio, Nicodemos. Aqui está uma porção, necessário te é nascer de novo. Entra nisto, e você pode ser um sacerdote, um fariseu salvo, como foi o fariseu Saulo de Tarso. Do mesmo jeitinho que eu estendi a mão para Saulo de Tarso, Nicodemos, eu estendo a mão para você. Do jeitinho que Jesus salvou ao Pedro, ao Tiago, ao João, ele salvou também o Saulo, salvou também a Maria Madalena, salvou o ladrão da direita, sempre estendendo a mão, ajudar aqueles que não lhe compreendiam. Amados, é natural da virgem prudente ter grandeza para ajudar mesmo aqueles que lhe odeiam. Mesmo aqueles que lhe odeiam. Se precisar de você, você diz: opa, estou aqui. O que você precisa? O que você precisa? Uma palavra de ajuda? Nicodemos era do grupo que odiava Jesus, mas ele precisou de uma palavra de ajuda. Aquele outro sacerdote lá que tinha a filha morta, Jairo era outro sacerdote que chegou numa bifurcação, porque todas as pessoas chegam à bifurcação de sua vida. As pessoas ignorantemente fazem política, dizem: eu não preciso mais de você, eu vou tomar meu caminho, não preciso mais de você. Olha, cuidado, o mundo dá voltas, e vai chegar um momento que seu caminho vai cruzar com o dele, e talvez você precisará dele. Jairo não esperava que sua filha um dia poderia morrer, e os médicos não poderiam fazer nada por ela, e ele precisaria de que alguém a quem ele odiava ajudasse. E ali estava a virgem prudente. Jesus é o primeiro nesta nova geração que encabeçou o grupo das virgens prudentes. Ele disse: Jairo, não me interessa o quanto você me odiou, o quanto você me criticou, o quanto você me amaldiçoou. Eu quero é te ajudar. Tudo que eu quero, Jairo, é te ajudar. O que se passa contigo? Senhor, minha filha está morta. Jairo, traga aqui.
E quando ele trouxe, Jesus deu vida para ela. É qualidade de virgem prudente não guardar raiz de amargura. É qualidade de eleito perdoar. É qualidade de eleito, não é por legalismo, não é por obrigação e nem tampouco por conveniência. Não, é porque isto é qualidade de eleito. Isso é maravilhoso, não é? Merece um glória a Deus, não merece? Amém? Veja, então a próxima era veio, luterana, reforma, lá foram os mais sábios na astúcia do homem. Deus estava naquilo. Na era do homem, Lutero, tinha virgem nécia. Nos grandes cérebros, foi a era em que a sabedoria do homem louvou a Deus. Precisava de Deus usar um homem sábio, experto, para poder traduzir a Bíblia do latim, que é uma língua morta, para a linguagem do povão. Deus não poderia usar um Pedro para converter os intelectuais lá da Grécia. Ele teve que usar um Paulo, que era um super intelectual, para converter um povo da Grécia. Deus usa a sabedoria que Ele deu ao homem para salvar o homem. Deus estava naquilo, na era em que a astúcia, a inteligência do homem louvou a Deus. Na era de Lutero, o homem saiu com isto, e quando saiu ele acrescentou sua própria perspicácia. Foi isto que causou com que a outra parte, veja, está vendo? Se ele somente permanecesse com a sabedoria de Deus, somente reformando e extraindo, mas o que fez? Depois daquele homem que tinha a mensagem, Lutero, depois da morte de Lutero, formaram uma organização luterana e morreu. Perdeu o azeite. Os luteranos, pós-morte de Lutero, se apostataram, salvo aqueles luteranos verdadeiros que eram virgem prudente. Todas as eras haviam 10 virgens, 2 grupos. Os verdadeiros luteranos, ou seja, as verdadeiras virgens prudentes do tempo de Lutero, aceitaram a mensagem de Wesley. As virgens nécias simplesmente adormeceu, denominou. Hoje nós temos a grande denominação luterana. As verdadeiras virgens prudentes do tempo de Wesley aceitaram a mensagem pentecostal. As demais apostataram, adormeceram e morreram. Hoje nós temos a grande igreja wesleyana. Os verdadeiros pentecostais, ou seja, as verdadeiras virgens prudentes da era pentecostal, aceitou a mensagem de William Branham, que é o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. As demais são virgens nécias, que simplesmente se denominou e se organizou em nome da grande igreja pentecostal do século 21 e 20 e 21, que são as virgens nécias desta era adormecida. Porém, as virgens prudentes sempre existiram, e elas estão aqui. Aonde está a virgem prudente? Você pode dizer, está aqui, está aqui, está aqui. Vocês estão entendendo? Isto é maravilhoso. Veja, amado, está vendo? Se ele somente permanecesse com a sabedoria de Deus, somente formando. Mas veio, depois da morte de Wesley, eles tiveram uma organização metodista, está vendo? E assim pararam bem ali. O mensageiro enviado desta última era, 7º anjo de Apocalipse, e todas estas confusões têm sido deixado para trás, e coisas desacertadas
tem sido deixado para trás, então surge o arrebatamento para a igreja noiva. É o parágrafo 53 da mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos. Veja, todas as confusões, coisas desacertadas são deixadas para trás, porque as virgens prudentes deixam tudo isto para trás, porque então ela está para receber esse grande acontecimento, arrebatamento da igreja noiva. Você nunca viu uma virgem prudente, amado? Escreva isso na página branca com letra de ferro, na sua Bíblia, na sua agenda. Você nunca verá virgem prudente misturada com difamação, confusão, com divisão, com baixaria. Você nunca vê. Virgem prudente anda mais alto, ela tem um nível mais alto, ela não vive baixo. Baixo você vê galinha brigando por causa da minhoca, brigando por causa de política, brigando por causa de status na igreja, brigando por causa de cargo na igreja. Isso é coisa de galinha. Virgem prudente está identificada com águia. Águia vive mais alto, ela conquista seu próprio alimento, ela não vive de nada do baixo. Estas virgens, veja, elas foram constituídas isto era só parte delas naquela era. Veja, cada era tem as virgens. Está vendo? É o parágrafo 62, Perguntas e Respostas sobre o selo. Cada era tem suas virgens. E nesta última era, é a era em que as virgens prudentes, onde lemos aqui em São Mateus 25, ouvirá o grito: aí vem o esposo. Olha para cá. Será que porventura esse grito já não está rebumbando? Será que já não está rebumbando esse grito? Aí vem o esposo. Esse toque aí do programa Fé para Vencer, vocês têm no estudo para soltar só a introdução, o toque? Tem não? Rapidinho? Toda a vida, desde o ano de 1972, quando eu me batizei, esse toque nunca ficou comum para mim. Nunca ficou comum para mim. Essas clarinadas fala de grande evento, fala de um grande acontecimento. Para mim, todas as vezes que eu ouço essas clarinadas, fala de uma chamada, fala de uma convocação, fala de uma convocação, fala de um arrebatamento. Daí pode? Aleluia. Eu nunca me acostumei com isso. Isto para minha alma, isto é um alarido, isto é uma chamada, isto é uma convocação, isto trata-se de arrebatamento. Ame mais isto, gente. Eu vos convido, amem mais isto. Ame não com espírito politiqueiro. Diz que está nisso, mas é pura mentira, está coisa nenhuma. Que se estivesse, respeitava, conservava grandeza. Há muitos, Paulo puxou a orelha da igreja de Coríntios, lá em Coríntios 3, uns dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Paulo diz: está todos três errados, tudo está no espírito político. Nós amamos essas clarinadas, amamos esse programa, amamos esse profeta, amamos esta mensagem, amamos esta Bíblia, porque isso faz parte da nossa alma, faz parte da estrutura espiritual nossa.
irmãos. Isto é suave, isto é maravilhoso. Isto é a espinha dorsal da alma eleita. Todo tempo houve as 10 virgens. Parágrafo 73. Agora estas virgens que vêm junto aqui, elas são as que adormeceram. E então o corpo inteiro é constituído desse grupo. 5 e 5. Isto vem a formar, veja, a formar as virgens sábias, as virgens insensatas. São as que começaram lá no mesmo tempo que as virgens sábias começaram. No mesmo tempo que as virgens sábias, a virgem prudente começou, as virgens nécias começou. Que é Bíblia para isso? Gênesis capítulo 3. Mesmo ventre que engravidou da virgem prudente, Abel engravidou da virgem nécia, Caim. Desde o princípio, as duas linhagens vieram juntas. Só o eleito para discernir qualidades. Agora estamos no desfecho final para discernirmos qualidade. Qual é a tua qualidade? É tempo de nós discernir isso. Você, ao crer na palavra, ao respeitar a palavra, ao reverenciar a palavra, ao amar essa palavra ao ponto de não dar conta de viver sem ela, fala que você tem qualidade de eleito. Aí você diz: pastor, mas eu sou um pecador, sou uma pecadora. Isso não tem nada a ver com a sua eleição. Jacó também era. Ele pagou, ele purgou por aquilo. Nós vamos purgar por cada pecado físico que cometermos. Porém, nossa alma continua eleita. Eu creio que mais perverso do que Jacó não tem ninguém aqui nesta noite. Nesta manhã. Não tem ninguém aqui nesta manhã mais perverso do que Jacó. Comprava e não pagava, dava jacosada no sogro, jacosada no irmão, trapaceiro. O nome Jacó já queria dizer tudo: trapaceiro, enganador. Porém, dentro daquela caixa torácica havia um coração que amava a primogenitura. Ele pagou o preço das jacosadas. Todo pecado físico se paga no físico. Purgatório é aqui, paga. Von Brana chega a dizer na mensagem Hebreus, volume 2 e volume 3. Ele fala lá, eu não lembro o parágrafo, parece que é 56, e no 105. Ele diz assim: quando você peca, mata, prostitui, quando você mata alguém e pratica essas coisas mundanas, ele diz: você vai ter a ver com a lei. Ele diz: isso não é caso da igreja intervir, isso não é caso da igreja, do pastor intervir. Pastor, meu menino matou fulano e está lá na cadeia. Pastor, o que é que a gente faz? Isso, comprando, isso não é caso da igreja intervir. Ele está purgando o que ele fez. Pecado na carne se purga na carne. Ele disse: a igreja não tem o papel de reformar ninguém. Reformar ninguém. O papel da igreja é pregar o evangelho, é pregar João 3,3, o novo nascimento. Isto propiciará para ele, para ela, se ela tem uma semente eleita, aquele tempo de prisão, de cadeia ali, vai propiciar a ele entrar em desespero, como Jacó lá no vale, e buscar seu novo nascimento. Isso não anula sua eleição, porém ele pagará o preço. A igreja não se enreda com isso. A igreja ora, porém a lei é que vai cuidar disto, diz o profeta. Mas eu volto a repetir: eu não creio que tenha aqui nesta manhã nenhum de nós mais perverso como Jacó. Porém, dentro daquele coração, ali estava virgem prudente. Coração de virgem prudente, coração de eleito. Oh, coisa boa, minha gente,
é ter coração de eleito. Cultive isto dentro de você. Coisa boa é ter coração de eleito. Jacó, como virgem prudente, não dormia em paz enquanto não teve posse da sua primogenitura. Você, esse Jacó de Deus, essa virgem prudente de Deus, você não está dormindo em paz sem o Espírito Santo. Não é assim que está acontecendo com você? Não é assim? Você não está tendo paz nem para dormir, fica rolando na cama. Senhor, eu não tenho paz vivendo uma vida mundana. Deus, meu caráter não é este. Minha feitura não é desenvolver tal personalidade ruim como eu estou desenvolvendo, de ser isto, aquilo outro, maldoso. Meu caráter, minha feitura é de ser virgem prudente, porque eu carrego dentro de mim um coração eleito. Deus, hei de encontrar minha identidade. Não darei sono para as minhas pálpebras enquanto eu não encontrar minha identidade em Cristo. Aqui estamos nós, igreja. Eu creio que eu estou falando com virgem prudente. Você faz parte disto. Glorifique a Deus por isto. Você é especial. Você tem um coração especial. Você tem uma alma especial. Jacó tinha um coração especial. Esaú tinha uma carne especial. Ninguém podia apontar um dedo para um defeito de Esaú. Mas Esaú, ele não sabia perder. Crente, virgem, nécia, é crente. Esaú não sabe perder. Uma das qualidades lindas que eu encanto é a qualidade de crente eleito, virgem prudente. Ele sabe perder sem reclamar. Vamos tomar nossa posse nessa noite, subir mais esse degrau, saber perder sem reclamar. Esaú, eu pensava aqui, a coisa tinha sido resolvida ali no Vale de Jaboque, Esaú com Jacó. Quando Jacó encontrou com Deus, depois encontrou com Esaú, ajoelhou aos pés de Esaú, pediu perdão. Eu pensava que a coisa tinha resolvido ali, mas depois, lendo a Bíblia, eu vim descobrir que Esaú continuou guardando raiz de amargura contra Jacó, falando de pai para filho, para neto, bisneto, tataraneto, foi passando na linhagem genealógica e chegou até que no livro do profeta, você vai ler esse livro aqui depois, você vai ver que trata-se da ira. Oséias não, é Obadias. Edom, fala de Edom. Edom era Esaú. A palavra Edom quer dizer lentilhas vermelhas. Quem é que pegou lentilhas vermelhas? Esaú. Você vai ler o livro de Obadias, é só um capítulo, não é? É só um capítulo. Você vai ver da amargura de Esaú. E Deus descendo a sentença, porque ele não perdoou Jacó. Os filhos de Edom conservaram a ira contra Israel, que era a sequência de Jacó. Os filhos de Edom conservaram raiz de amargura. E aqui em Obadias você verá o fim deles. Aqui está registrado: ainda que você esconder sua morada nos céus, de lá eu te abaterei. Ainda que você fizer suas moradas debaixo das cavernas, de lá eu te abaterei.
Deus ficou irado por ver a semente de Edom, a semente de Esaú, não aprender a perder, não aprender a perdoar, guardando raiz de amargura. Por isto é 1000 vezes melhor ser um Jacó, coração de eleito, cheio de defeito, falha, mas o coração dele era coração de eleito, do que ser um Esaú, não tinha falha nenhuma, mas tinha um coração que odiava, guardava raiz de amargura. Isto entristece a Deus. Você quer entristecer a Deus? Comece a desenvolver ódio contra alguém, seja por razões. Ele me ofendeu, ele falou mal de mim. Isso entristece o Espírito Santo dentro de um coração eleito. Coração eleito não dá conta de guardar raiz de amargura contra ninguém. Leia o livro de Obadias quando você chegar na sua casa, lembrando da amargura de Esaú, filhos de Edom. Edom trata-se de Esaú. A ira de Deus se acendeu contra os filhos de Edom, por guardar raiz de amargura contra os filhos de Israel, geração de Jacó. Jacó, ele prostrou, ele se humilhou, pediu perdão com lágrimas, e para Jacó a coisa acertou ali. Ele nunca mais comentou naquilo, guardou raiz de amargura contra Esaú, contra Moabe, contra ninguém. Não, eleito não faz isso. Lá estavam as 2 virgens, nascidas do mesmo ventre, ventre de Rebeca. Veja, amados, e que consola pais. Pai chega dizendo: pastor, como é que faz? Eu tenho um filho meu que é um cristão verdadeiro, eu tenho outro que não quer saber de Deus coisa nenhuma, que eu faço? Eu sou culpado? A mãe é culpada? Sempre eu tenho o critério de mostrar esse casamento. Na Bíblia não houve um casamento mais perfeito, mais dirigido, mais sob oração do que o casamento de Isaac e de Rebeca, ao ponto de Abraão mandar até um mensageiro, Eliezer, escolher, buscar a moça da sua família para casar com seu filho Isaac. Casamento dirigido, sob oração e tudo mais. Mas daquele ventre santo de Rebeca, daqueles lombos santos de Isaac, veio um Jacó e um Esaú. Veio uma virgem prudente e uma virgem nécia. A questão é de eleição, a questão é de escolha. Comportamentos diferenciados. Um tinha um coração de eleito, Jacó. Coração de eleito ama, coração de eleito perdoa, coração de eleito não guarda raiz de amargura. Outro, Esaú, tinha o coração de não eleito, não virgem prudente. Odiava, amargurava e não perdoava. Vamos buscar nossa identidade? Aí eu volto a dizer: não importa as suas fraquezas humanas, mas em você deve cultivar um coração de eleito. Veja, isto vem a formar, veja, formar as virgens. As virgens insensatas são as que começaram lá, no mesmo tempo que as virgens sábias começaram, Anticristo e Cristo. Elas são as que tentam comprar azeite e as que têm azeite, os 2 grupos. De onde você veio? Onde você está? E para onde você está indo? É tempo de identificação. Eu vim de Deus, estou em Deus e estou voltando para Deus. Jacó dizia isto: eu vim de Deus, estou em Deus, estou me consertando para voltar para Deus. Esaú não podia dizer isto. Esaú não podia dizer a mesma coisa. Ô irmão, eu acho uma coisa tão linda aqui. A irmã Sara Camilo, irmã do irmão Ricardo Camilo, está fazendo a faculdade de plantas, árvores, engenharia, como é que fala?
bióloga, não é bióloga, engenharia florestal. E ela veio pedir oração. Ela está no Rio de Janeiro hoje apresentando um trabalho da sua faculdade. Ela está já no último ano para se formar. Ela me diz uma coisa, eu gosto de ouvir essas coisas, porque isso ajuda a gente. Ela diz: pastor, uma das coisas que eu gosto dessa faculdade, engenharia florestal, trabalhar com as árvores, com as plantas, com a natureza. Ela disse, uma das coisas, eu disse, me diga uma das coisas que mais te chamou a atenção agora. Ela disse, foi estudando sobre a árvore dos ipês. Ipês, vocês conhecem ipês aí na mata, nesse tempo? Ela disse, o ipê, nos momentos mais difíceis, é que ele mostra sua beleza nas flores, em momento de seca. Justamente agora, tudo seco, a relva seca, as florestas secas. Mas agora, dá uma passeada nas matas para você ver. Os pés de ipê estão todos floridos. Lindo, lindo, lindo. Ipê roxo, ipê amarelo, cores variadas. Ela, quando falou isso, olha lá o ipê. Quando ela me falou isso, meu coração vibrou. Eu digo, então eu sou um ipê de Deus. Jó, grande ipê de Deus. No momento mais difícil da vida de Jó, mais seca, ele produziu as melhores pétalas, as melhores flores. Deus tomou, mas eu sei que meu Redentor vive. Aí eu disse, só esta? Ela disse, não, outra árvore, pastor. Outra árvore que me chama a atenção. Sabe como ela chama? É chamada de barriguda, paineira. Uns conhecem por barriguda, outros conhecem por paineira. A paineira, ela armazena água no tempo da chuva. Ela armazena água, por isto ela é chamada de barriguda. Armazena água. Ela chega a armazenar 500 litros de água para poder passar o período da seca. Eu disse, eu vou escrever isso aqui, minha filha. Isso aqui é matéria boa. Isso é virgem prudente. Até a natureza tem virgem prudente. Armazena água, fica barriguda, para poder passar no tempo da seca. Paineira graúda consegue armazenar até 500. Isso é a ciência, eles estudam, eles não falam coisa com coisa, eles falam produto de estudos. Chega a armazenar 500 litros de água para poder enfrentar o período da seca. Virgem prudente consegue armazenar azeite em seus corações para enfrentar o período da seca espiritual que o mundo está atravessando hoje. Porque nossas moças, nossas mulheres têm seus cabelos longos, não precisa de andar maquiada, não precisa de andar com cabelo cortado, com saias sexy, porque elas não precisam de viver de emprestado. Ela tem azeite, elas têm vida em si mesmas, elas confiam no que Deus lhes deu. Elas não são plantas de estufa que precisam ser mimada. Elas conservam este azeite. Virgem prudente. Por que prudente? A palavra prudente é porque agiu com prudência. Ipê, por que você é tão belo, Ipê? Ponha de novo a foto aí, Ipê. Ipê, por que você é tão belo? Por que você tem essas pétalas que enfeita a floresta seca? Está tudo seco, aí é praça de cidade, não faz muita diferença. Mas ele não é verde só na cidade, não. Crente virgem prudente produz boas obras só na igreja, não. Ipê não produz flores no tempo da seca só na cidade em que são irrigados, não. Ele produz flores no tempo da seca, lá na savana seca. Irmãos, barriguda,
Por que você é chamada de barriguda? É porque eu armazeno água para mim não morrer no período da seca. Período da seca eu não preciso de morrer como muitas outras árvores morrem por não guardar água. Por isso que eu sou chamado desse apelido feio, barriguda. Não interessa os apelidos que vocês me põem, mas eu sou uma árvore prudente. Irmão, deixa de mão de preocupado com o que os outros pensam de você. Seja virgem prudente, seja uma barriguda prudente, seja um IP prudente, seja um crente prudente. Amém, graças a Deus. Vamos ficar de pé, igrejas. Senhor nosso Deus e eterno Pai, como isto mexe com as nossas almas, Pai. Hoje pela manhã, Senhor, quando nós víamos para a Tua casa, vimos uma fila de pessoas andando na beira da pista, em busca de protesto a favor de um homem, Pai. Ó Deus, o mundo não precisa de um homem, o mundo está necessitado é de Deus. Nós estamos necessitados, Pai, é de sermos cheios do Teu Espírito Santo. Tudo que nós precisamos, Pai, é armazenar alimento, Senhor, é nos encher do Teu Espírito Santo, é nos encher deste azeite, Pai. O período da seca está à mão, Senhor, mas nós podemos ver Teus filhos florescendo, nós podemos ver Teus filhos produzindo frutos, Pai, e nós Te agradecemos nesta manhã, Te agradecemos por estas bênçãos, Pai, Te agradecemos por esta palavra, e que possamos guardar isto dentro de nossos corações, Pai, e lembrarmos que houve este culto, Senhor, o qual o Senhor nos ajudou, nos abençoou, nos curou, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém, Jesus, amém, Senhor.